5 hábitos que a família precisa mudar para não alimentar o comportamento destrutivo do dependente químico. Mudando seu comportamento, você consegue deixar de alimentar o comportamento destrutivo do dependente químico. No vídeo de hoje, você vai saber como realizar essa mudança que pode mudar o comportamento destrutivo do dependente químico. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Você já tentou mudar o comportamento do dependente químico e não conseguiu. Se você acredita que você já fez tudo para seu familiar dependente químico parar com o uso, mas você não mudou o seu comportamento em relação a ele e a você mesma, você ainda tem muito o que fazer. Você já tentou mudar o comportamento do dependente químico e não conseguiu. Agora, que tal começar a tentar mudar o seu comportamento? Que é algo que você pode conseguir. Se você mudar o seu comportamento, você vai estar ajudando o seu familiar dependente químico a mudar o comportamento destrutivo dele. Ou, ao menos, você não vai estar contribuindo para o comportamento destrutivo dele. E vai estar melhorando a sua qualidade de vida e da sua família também. Se você vive em função de controlar a vida do dependente químico, mesmo sabendo que não consegue controlar a vida dele, se tudo que você faz está sempre ligado a ele, você precisa mudar o seu estilo de vida. Calma, você não vai precisar abandonar o dependente químico. Todo comportamento é aprendido e pode ser modificado, remodelado. Mesmo que você tenha feito tudo o que não devia até o momento, você pode mudar o seu comportamento e, com a sua mudança, conseguir mudar a dinâmica da sua família, mesmo que seja apenas você e seu familiar dependente. Mas para isso, você precisa abandonar seus velhos hábitos e criar novos hábitos, hábitos onde o dependente químico não seja o seu foco. Creio que esse vai ser o seu maior desafio. Crie hábitos onde o foco seja a sua mudança. Vamos ver os 5 hábitos. Eu vou colocar aqui como sugestão e você faz a sua análise e descubra quais os 5 hábitos que você precisa mudar. Mas antes eu quero pedir a você que deixe o seu like e comente quais os hábitos que você precisa mudar se você conseguir identificar. Vamos ao que você pode mudar. Primeiro, abra mão do controle. Deixe de tentar controlar o dependente químico. Afinal, você sabe que não consegue controlar nem impedir dele usar, certo? Segundo, pare de se culpar. Ficar se culpando porque não consegue fazer com que ele pare de usar a sua substância de preferência gera angústia e ansiedade em você e coloca você numa situação de fragilidade, onde você fica fácil de ser manipulada. Terceiro, devolva ao dependente químico a responsabilidade sobre a própria vida dele. Não assuma mais aquilo que é dele, nem os problemas, nem as dívidas, nem as responsabilidades que cabem a ele. Quarto, dê a ele escolhas. Escolhas de continuar no uso e se responsabilizar pelas consequências ou buscar tratamento. Quinto, assuma as consequências de sua mudança e mantenha todas as suas decisões, mesmo que você sinta um certo sofrimento. Lembre que do jeito que está também lhe causa sofrimento. E você ainda não obteve nenhum resultado até agora. Então, não coloque o dependente químico como vítima e nem se coloque como vítima. Tudo é resultado de escolha, baseado em um comportamento aprendido. Na dependência química, existem muitas crenças distorcidas, tanto do lado do dependente químico, como do lado da família. Ambos adoecem os seus sentimentos e seus comportamentos. A ajuda de um profissional é muito importante para perceber com clareza os pontos adoecidos do comportamento da dinâmica familiar. Mas se não for possível, os grupos de autoajuda podem ajudar bastante. A família está com um comportamento disfuncional, igual ao do dependente químico, e um se alimenta da doença do outro. A família precisa buscar ajuda para mudar o comportamento familiar e ajudar o dependente químico a mudar o seu comportamento destrutivo. Se você continua tentando controlar o dependente químico, se culpando, assumindo as responsabilidades sobre tudo que está relacionado ao uso de droga dele, se não deixa ele assumir as responsabilidades das escolhas dele,
mas você continua assumindo todas as responsabilidades, você não mantém aquilo que você fala, você está no mesmo funcionamento do dependente químico. A diferença é que você não usa droga. E com esse comportamento, você alimenta o comportamento destrutivo do dependente químico e o seu também. Mesmo que você o interne várias vezes, mas se você não mudou o seu comportamento, ele vai voltar ao mesmo comportamento e logo ele volta ao uso. Quando o dependente químico está em tratamento, ele muda o comportamento, mesmo que seja uma mudança imposta, porque ele foi obrigado a seguir as regras de onde ele estava, né? Sendo obrigado ou não, ele seguiu as regras. Porque em casa ele não consegue seguir nenhuma regra, porque o funcionamento familiar continua o mesmo. E para ele se adequar à dinâmica familiar, ele volta aos antigos comportamentos, porque ele sabe que ali ele pode fazer do jeito dele. E não vão gostar, mas ele já sabe que pode continuar, e não muda nada, pois sempre foi assim. Assim, geralmente a família também se acomoda ao mesmo funcionamento de lamentação, de vitimização, mas não faz uma mudança no comportamento. Quem consegue fazer pequenas mudanças obtém pequenos resultados. Eu tenho visto isso na prática familiar. As famílias que começam a participar de grupos de apoio, que buscam conhecer a doença, que estão comprometidas com a própria mudança, observam uma mudança no dependente químico e na própria família. Eu lembro sempre de um paciente que estava internado e que os pais estavam viajando a passeio, coisa que nunca tinha acontecido. E ele percebeu que também poderia estar viajando se não estivesse internado e viu a mudança de comportamento dos pais. Isso ajudou a repensar no que ele estava fazendo com sua própria vida, né? Eu não digo que a mudança ela aconteça de imediato. A mudança deve ser um processo, mas tem que ser progressiva, assim como é a doença. A recuperação ela também deve ser progressiva. Um dia de cada vez, mas não deixar de fazer essa mudança. A mudança de comportamento de toda a família é necessária, não apenas do dependente químico. O dependente químico ele não vai mudar se a família não mudar. Agora que você já sabe o que fazer para não alimentar o comportamento destrutivo do dependente químico, eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.